início então agora ao nosso webinar de criando componentes com o Cronep. Eu sou Rodrigo Reis, da equipe de desenvolvimento do Cronep, e hoje nossa abordagem de webinar, diferente das demais, explorará também um pouco de código, pois mostrará como criar componentes tanto para a abordagem do bloco de programação quanto para o editor HTML com o Cronep. Então, criaremos alguns componentes de uma abordagem top-down, do nível mais tranquilo para um nível mais aprofundado de componentes. E qualquer dúvida vocês podem falar no chat, que responderemos no final da apresentação. E vamos dar início. Bom, para construirmos componentes, vamos começar com os componentes de bloco de programação. O bloco de programação é uma abordagem da Google, já consolidada, usada pelo MIT, com o MIT App Inventor, usado por universidades americanas e usado também por nós como abordagem de desenvolvimento visual. Vamos agora criar nossos próprios componentes com o bloco de programação. Essa necessidade, nossa API ela é aberta, então basta utilizar nossas APIs que você pode criar qualquer componente para o seu bloco de programação. Vamos lá. Qual o passo agora para criar um componente no bloco de programação? Já deixamos um projeto criado aqui, um projeto novo que eu criei há pouco, para encurtar essa etapa da criação do projeto, que já foi bem demonstrada nos outros webinars. Então vamos lá, vamos criar primeiro um Hello World no bloco de programação. Como que eu crio esse Hello World? Eu vou criar aqui um diretório qualquer de pacote no meu projeto. Vou colocar aqui Hello Bloco. Agora eu vou criar uma classe Java. Nessa classe Java eu tenho a opção de criar uma nova função para bloco de programação. Isso aqui já é um facilitador que temos para a API, onde eu digo o nome da classe. Vou colocar aqui Hello Bloco. Nome da função, Hello Bloco também. Nome reduzido dela, vamos colocar Hello. A descrição, o que é que esse meu bloco faz, né? Então, vamos colocar aqui que ele retorna um Hello Bloco. Qual categoria esse bloco vai estar? Então, na abordagem nossa do Google, temos categorias, você pode colocá-lo dentro de uma categoria ou criar a sua própria. Vamos criar uma categoria chamada Hello Bloco nesse caso. Ao finalizar, será mostrado aqui uma casca do uso de nossa API para a criação das funções do bloco de programação de servidor. Temos dois tipos, o bloco de programação de servidor, no qual temos classe Java, e o bloco de programação cliente, que temos JavaScript. Então, nessa API podemos ver aqui uma classe normal, apenas o que temos de diferente é a anotação CronAPI metadata, que diz o nome da categoria, já usada no facilitador, e temos aqui embaixo também a definição da função. Então, temos que o tipo da função, o nome da função, a descrição, que nós inserimos todos através do nosso facilitador, digitando o tipo de retorno dela. Eu tenho alguns tipos de retorno aqui, se ela vai retornar um texto, se ela vai retornar um número, ou algo do tipo. Nesse caso, ela retorna um texto mesmo. Tem o meu nome da função, tenho aqui o meu var, que é a nossa abstração de tipos. Esse var traz diversos recursos, como você obter uma variável como lista, obter uma variável como mapa, obter uma variável como número, como texto, tudo já de forma embarcada como um pojo, é um pouco mais avançado agora aí no objeto Java, podemos dizer assim. Tudo isso encapsulado no var, já com funções prontas para tratar, basta utilizar. Temos aqui nossa API de parâmetros, né, onde você informa o tipo do parâmetro passado e uma descrição para o nome do parâmetro, que é onde vai aparecer lá. Nesse caso eu vou modificar apenas aqui para texto, que é o texto assim impresso. Vamos colocar aqui. Podemos deixar como input mesmo, como exemplo básico. E basicamente ele retorna vamos colocar que ele retorne um hello bloco mais o texto. Okay? Dada essa customização, nós já temos um bloco de programação aqui, uma função de bloco. Como que vamos ver essa função de bloco? Eu vou criar um bloco de programação de servidor agora. Nesse meu bloco de programação de servidor, já está lá a minha categoria, que eu defini aqui como hello bloco, e a minha função. Então vamos criar um bloco padrão aqui com o bloco executar.
Observe que eu tenho, além das minhas funções do meu bloco de programação, eu tenho uma categoria Hello Bloco, que é justamente a minha função criada, minha função customizada. E aqui eu já tenho com a descrição, a documentação, o tipo de retorno, a descrição do meu parâmetro, o retorno. E agora, basta eu arrastar, criar meu bloco, ele vai imprimir um Hello Bloco. Vamos colocar aqui DisyScrollNap. E vamos pedir para imprimir, né, dado que me retorna um texto. Pronto, tem um Hello Bloco criado e customizado. Vou atribuir agora um evento na minha tela, um botão para que eu clique e ele chame, né, esse meu bloco. Temos aqui um botão, vamos atribuir um evento a ele. Vamos rodar o projeto aqui e executar esse Hello Bloco. Como eu coloquei uma impressão simples, ele será impresso aqui no console ao rodar o projeto e chama esse evento. Eu vou criar durante o webinar 3 tipos de... em vez de imprimir no console, eu vou customizar um pouco esse bloco e vou notificar na tela aqui, porque aí eu já clico e na própria tela eu já valido isso. Então, eu posso deixar os dois também. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, imprimir. Eu rodei o bloco em debug, eu consigo fazer algumas mudanças na classe sem precisar parar e subir o projeto novamente. Pronto, vamos lá. Admin. Hello Bloco, diz Scronap aqui. E como eu coloquei nos dois, ele também me imprimiu no console do servidor. Hello Bloco, diz Scronap. Temos aqui um Hello World criado de uma forma bem tranquila com o Cronap. Vamos agora criar um exemplo um pouco mais avançado, né, que vai ser o caso de aplicações reais de vocês. Então, o que é que eu pensei aqui para trazer de exemplo? Vamos criar um parâmetro que receba um bloco que receba uma lista e nos traga o menor valor da lista. Então, vou criar um componente agora. Vamos criar aqui nosso bloco. Nome da classe value. Nome da função, vou botar aqui minList. List value, nome reduzido minList. O que retorna o menor valor de uma lista. Categoria, vamos botar aqui na categoria conversão. Converter, né? Não chega a ser uma conversão, pode ser menor valor. Criar uma categoria qualquer. Ele já me trouxe aqui com esse esqueleto de bloco, mas na verdade aqui vamos fazer uma mudança. A primeira mudança é o tipo de retorno. Nós vamos retornar um long. A segunda mudança é qual o parâmetro que eu vou receber. O parâmetro que eu vou receber é uma lista. E não vamos mudar o nome input também para o nome lista, ficar um nome mais amigável assim. Aqui em parâmetro eu posso colocar lista. Na descrição, lista a ser iterada. Podemos colocar assim. Qual vai ser meu código? Seguindo aqui as boas práticas do Java 8, eu vou ter um código que vai gerar uma lista com string, fazer uma comparação dos valores, né, dos elementos. Eu tenho no var alguns métodos, colocando aqui para demonstrar rapidamente. Eu posso ver aqui alguns métodos que o var nos traz, como pegar como data source, tirar os espaços, tamanho, obter os tipos do objeto como string, como mapa, como lista, como inteiro, double, tudo encapsulado, né?
com uma rede byte, então é um facilitador interessante essa abstração de tipos. E agora o que eu preciso aqui é importar o meu util optional, né? Que é o meu iterador de lista do Java 8. Bom, o que esse código aqui de duas linhas faz, basicamente é iterar a lista, achar o menor valor dela e nos retornar esse menor valor. Ok? Já tenho meu esqueleto criado. Essa minha função já vai ser visível no meu bloco de programação. Então, eu tenho a categoria agora aqui chamada menor valor, que tem a minha lista. Essa minha lista, ela recebe uma lista e traz o menor valor. E o que eu vou fazer agora por hora é substituir aqui esse hello bloco e vou adicionar o minha lista. Vamos exibir, criar uma lista aqui e imprimir o menor valor dela. Então, tem uma função aqui onde eu posso criar uma lista com alguns elementos, uma lista estática. Vamos criar uma lista aqui com 3 valores: 2, 15 e 10. Vou ver essa lista numa variável. Poderia colocar direto, mas só para ficar uma leitura facilitada. Vamos atribuir também aqui o menor valor dessa lista. Vai ser meu menor valor, vai ser a minha função, o retorno da minha função, que vai ficar como lista. E agora eu vou pegar esse menor valor e vou exibir na tela. Vamos deixar nosso Hello World de lado por enquanto. Acredito por ser uma implementação nova, é interessante que eu subo o servidor, é um Java isso, ele precisa ser compilado e publicado. Vou rapidamente subir o servidor. Está sendo aí feitos mapeamentos. Pronto, meu servidor foi levantado. Tenho aqui admin. Como eu estou usando o mesmo evento, a mesma função, eu não tenho a necessidade de atribuir o evento novamente, né? Então, eu tenho aqui, o menor valor foi 2. Ele executou meu código na minha lista 2, 15, 10. Executou corretamente, o menor valor é 2 mesmo. Então já temos um código um pouco mais avançado aí, de iterando com a lista e trazendo um menor valor, né? Agora nós vamos fazer um ainda mais avançado, que é usar uma biblioteca de terceiros. Então, nesse exemplo aqui, que pensamos em fazer uma busca de CEP. E essa busca de CEP vamos inserir uma biblioteca de terceiro no repositório Maven da gente, nas dependências, e utilizar isso construindo um bloco que o usuário digite o CEP, a gente faça essa lógica, busque e devolva o CEP para ele. Devolva os valores do CEP. Para isso aqui vamos precisar de algumas coisas. A primeira delas é ir no nosso repositório, nosso POM do Maven, né, e adicionar a biblioteca de terceiros. Então, eu vou adicionar aqui um repositório, os meus repositórios. Eu vou adicionar também a dependência dessa biblioteca para que ela seja importada. Então, eu tenho aqui o repositório com a biblioteca Java, poderia ser qualquer outra que quem estiver criando o componente ou quem quiser usar importasse, qualquer outra do Maven. Eu tenho aqui agora a minha biblioteca, vou pedir para obter essa biblioteca. Nesse caso aqui vai ser feito o download para o meu projeto, injetado no meu projeto essa biblioteca de terceiro. Foi feito o download com sucesso, injetado no projeto com sucesso e já está disponível para que eu use. Então, vamos criar aqui mais um diretório. Esse diretório vai se chamar busca CEP. Pacote. Aqui tem a atualização do meio. E agora eu vou criar minha nova função, que vai ser a função de buscar e me retornar o CEP. Então, o nome da classe busca CEP, o nome da minha função
reduzido, podemos botar aqui também busca CEP, a descrição. Uma função que busca o CEP. Categoria, vamos criar uma categoria chamada CEP para ela, nome de servidor. Já tenho aqui meu esqueleto criado com meu bloco, com meus parâmetros, teria que alterar o tipo de retorno, mas como o intuito é usar a biblioteca de terceiros, eu vou deixar como retorno de string mesmo. E o que é que eu preciso usar desse CEP? Eu preciso usar duas coisas. Um é a classe CEP, que não está importada ainda, vamos organizar essa importação aqui. Então eu tenho a classe de retorno CEP, ele já me diz aqui uma função para importar. Vou importá-la. Esse retorno aqui, importei minha classe. Vamos indentar também usando o Ctrl Shift F aqui na nossa lista de atalhos. Eu tenho um serviço de CEP e aqui eu vou retornar o CEP que recebi. Então eu vou passar um CEP por parâmetro. Vamos mudar esse nome de parâmetro aqui para CEP. Digite o CEP ser buscado. Aqui o nome do input eu vou mudar também para CEP para ficar mais elegante. Agora aqui eu vou usar uma API, uma biblioteca de terceiros, aplicar a minha lógica e devolver o meu CEP como string. Vamos agora aqui no meu bloco de programação. Já tenho a minha categoria de CEP. Aqui em busca CEP. O que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte. Eu posso colocar para pegar um CEP da tela. É interessante fazer isso. Então o que eu vou fazer no meu home aqui é adicionar uma entrada de texto. Customizá-la aqui para digite o CEP. Vou colocar o nome do meu campo aqui para CEP. Vou informar no meu bloco agora, já que eu vou receber um parâmetro da tela, que esse que eu vou receber um CEP da tela. Eu posso receber o CEP, eu posso buscar também. Vamos tirar essa lógica aqui, né? Que é uma variável, eu posso até deletar, na verdade. É uma variável chamada CEP. Opa, já existe. Vamos botar consulta. Então aqui eu vou botar, na verdade, vou dizer que minha consulta é a busca do meu CEP da tela, que eu recebi da tela. E agora eu exibo a notificação. Eu exibi com todos os campos mesmo, poderia ali quebrar e colocar a rua, logradouro. Eu exibo a notificação dessa consulta. E ver aqui agora. Atribuir no meu bloco e dizer qual parâmetro que eu vou passar na tela para esse meu CEP. Então veja que eu tenho meu bloco executar. E agora eu vou passar um campo da tela que vai ser o vas.cep, foi o campo que eu atribuí o valor dele aqui. Vou usar aqui a minha tela. Vamos ver agora, vou colocar um CEP. Aí eu preciso reiniciar o serviço. Eu instalei uma biblioteca de terceiro rodando o projeto. Então é necessário reiniciar o meu servidor para que ele faça o deploy dessa biblioteca, o deploy das classes Java. Não é apenas uma mudança de front-end. Pronto, reiniciei aqui, já foi injetada a minha biblioteca no meu deploy, no meu projeto, como é uma biblioteca de terceiros. Daqui uma busca de CEP. Ele já me retornou aqui, ó, o número do CEP que eu coloquei, o logradouro, com a rua, o bairro e a localidade. Então, com isso aqui eu
valido usando uma biblioteca de terceiros, criando um componente de bloco de programação para ela e utilizando na minha lógica com uma biblioteca de terceiros. Bom, acho que já fomos em 3 níveis aqui, né? Desde um Hello World até uma lógica simples de iterar e trazer o menor valor de uma lista, até um pouco mais avançado, que é usar uma biblioteca de terceiro, eu poderia usar qualquer outra que eu tivesse necessidade, criando ali a minha lógica, a minha função com retorno. Vamos agora criar algumas funcionalidades de cliente, alguns blocos de cliente. Temos 3 exemplos de servidor, de bloco de servidor, vamos criar alguns exemplos de bloco de clientes. Então eu vou fechar essas guias aqui, vou na minha pasta de JavaScript e vou criar o meu primeiro exemplo aqui. Vamos criar um diretório, um Hello World, um Hello bloco cliente, né? Aqui também fazemos essa abordagem top-down, do mais simples aqui do Hello World até o mais aprofundado. Posso vir aqui em novo, JavaScript, tenho aqui minha função, nova função de cliente para bloco de programação. Vou passar aqui os parâmetros, vou colocar aqui hello, bloco client, cliente mesmo pode ser também, nova função hello bloco, reduzir dela um hello apenas, descrição, função que retorna um hello bloco. A categoria pode ser na categoria de minhas funções mesmo. Ele já vai me adicionar no index esse arquivo JavaScript para que eu enxergue ele como bloco de programação. Agora eu vou abrir aqui meu arquivo. Perceba que algumas anotações são muito semelhantes, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Então eu tenho aqui o meu tipo de função, eu tenho o nome da minha função, a descrição, aqui se ela é multilayer, se ela é multicamadas, na verdade, se ela é uma função que pode ser enxergada tanto no lado do servidor quanto no lado do cliente. O multilayer false ela é enxergada apenas no lado do cliente, o multilayer true ela é enxergada tanto no servidor quanto no cliente, então o servidor pode chamá-la. Vamos criar um exemplo mais à frente com o multilayer. Aqui o tipo de parâmetro, o input mesmo, descrição do parâmetro, parâmetro description, retorno. Eu venho aqui também com o meu tipo de parâmetro string, com a descrição. O que ele me retorna aqui é o meu input com o que eu digitar. Então eu vou digitar um hello bloco, mais a mensagem. Vamos criar agora um bloco de programação do lado do cliente em JavaScript para validar esse bloco construído, esse hello world. Temos aqui um bloco, é necessário por ser JavaScript recarregar o projeto para que ele enxergue essa função e inclua no bloco de programação. Deixa eu ver qual foi o nome que eu dei para a minha função, foi hello bloco, certo? Então vamos recarregar o projeto e recompilar. Temos aqui minhas funções hello bloco. Então, como parâmetro eu vou passar cronap. Então vamos imprimir um hello bloco cronap na tela. Vamos pedir para imprimir esse hello bloco. Vou vir aqui agora na minha view, no meu home. Como eu já utilizei isso aqui do CEP, eu vou fazer uma modificação aqui. Vou aproveitar o meu botão e vou atribuir um novo evento a ele. Vamos atribuir um evento de cliente. Temos aqui meu bloco de cliente, executar. Esse bloco vai imprimir na tela o hello bloco que nós criamos. Salvei. Como é apenas mudança em front-end, eu só preciso recarregar a tela e as mudanças já são aplicadas. Imprimir, hello bloco, cronap. Então temos um hello world aqui de como criar seu componente visual com o cronap no lado cliente. É bem interessante. Mas não vamos ficar só no hello world, né? Vamos avançar um pouco mais agora, criar algo um pouco mais complexo.
Então, já que no lado servidor criamos uma função para obter o menor valor da lista, eu acho interessante no lado cliente nós criarmos uma função para obter o maior valor dessa lista. Como que nós criamos essa função, né? Para manter um pouquinho separado, eu vou criar aqui, eu tenho um hello bloco cliente, eu vou criar agora um max value da minha lista. Então, temos aqui minha lista, vamos criar um max value list. Nesse max value list, eu vou criar aqui uma função de cliente de bloco de programação. Ser bem semelhante, tem o nome do arquivo, função, reduzido. Max value list. Nome da função max value. Nome reduzido max value. Descrição, vamos colocar aqui função que retorna o maior valor de uma lista. Categoria, vamos botar aqui nas minhas listas. Foi incluído também no index. Vem aqui agora na minha função. Serve que o esqueleto é igual. Vamos fazer algumas mudanças. Vamos receber agora uma lista. Então, vamos mudar aqui para list. Vamos dar o nome também do parâmetro para list. E o tipo de retorno dele vai ser um long, né? Vamos retornar um número, já que vamos obter o maior valor. Parâmetro. Vamos dar. O retorno dele agora não vai ser mais esse. O retorno vai ser, na verdade, uma interação, né? Como vai ser essa interação? Eu vou dar um math.max, tá no apply, que é JavaScript, minha lista. Então eu vou iterar minha lista, vou retornar o maior valor dessa lista. E o meu bloco cliente, acho que não há necessidade de fazer mais nada, apenas recompilar aqui, recarregar o projeto e usar a minha função no meu bloco de programação. Temos aqui a função minha lista, excelente, com max value list, ali nas minhas descrições, no que eu fiz. E agora vamos primeiro criar uma variável, né, criar uma lista. Opa. Vamos renomear essa variável lista aqui. Vai ser minha lista. Vamos criar uma lista com alguns valores. Vou criar uma lista aqui com 4, 80 e 9. Foi o que me veio à cabeça. Criar uma lista com esses 4 valores. E agora aqui, deixa eu dar essa minha definição. Agora aqui eu vou fazer o quê? Criar uma variável com valor máximo, né? De forma bem didática, vamos definir o nosso valor máximo como o valor máximo da minha lista e vamos imprimir esse valor máximo. Então, temos aqui nossa regra de negócio com um componente customizado que vai iterar a lista e vai imprimir o maior valor dela. Como eu estou no mesmo evento, no evento de executar, eu não preciso atribuir o evento e usar novamente, basta recarregar. Vou imprimir como alert, o maior valor da lista é 80. Realmente o maior valor da lista é 80. Então nós já criamos um componente avançado, né, em médio assim, de JavaScript para o bloco de programação. Agora vamos criar um componente um pouco mais avançado, que usa um pouco de jQuery também, qual é a proposta. Vamos criar um componente que adicione alguns itens de menu aqui dinamicamente. Né? Enquanto eu clicar no botão, ele vai adicionando itens no meu menu. Os itens não serão persistidos, será uma adição momentânea, né, no jQuery, se eu recarregar a tela, ele vai recarregar o normal, mas toda vez que eu clicar no botão, ele vai me adicionar um novo item. Então, vamos lá, o que é preciso para criar esse componente? Vamos criar aqui no JavaScript
não é hello bloco, perdão, é novo item, menu. Nesse meu novo item eu vou criar a minha função de bloco de programação. Então vou criar meu JavaScript no lado do cliente com um bloco de programação. Esse bloco se chamará novo item. O nome da minha função se chamará novo item também. Como reduzido, vou botar aqui novo item, descrição. Função que adiciona um novo item de menu na minha barra. Categoria, coloca a categoria novo item. Novo item tá excelente. Já vou adicionar aqui no meu index, seja enxergado e executado como bloco. Vou abrir agora esse meu componente. E desta vez esse componente ele não vai me retornar nada. Ele será um tipo sem retorno, dado que eu só vou criar um novo item de menu. Eu não vou passar nenhum parâmetro a ele, não vou criar um item de menu estático. O multilayer é falso, posso tirar esse parâmetro daqui também. E como será essa minha criação de novo item? Já tenho aqui colo novo item. Como utilizamos o Bootstrap, esse item de menu aqui que nós vemos é o navbar. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, é pegar esse nav e dar um append nele aqui. Temos uma lista de itens, vamos adicionar mais um item. Esse item tem um template aqui, um código HTML, que é um item com o nome de novo item com action item. Pronto. Então, isso que o nosso código vai fazer. Vamos recarregar aqui nosso projeto. Reabrir o nosso bloco de programação de cliente agora. Agora eu já tenho aqui o meu novo item. Observe que, como eu não tenho retorno, é um bloco apenas de execução normal, é uma caixa de execução, o formato dele muda, né? Ele não tem mais um encaixe de lista, não tem mais um retorno. Isso já é montado, já é construído automaticamente, identificando os parâmetros passados. E minha execução vai ser apenas a criar um novo item. Vai carregar aqui nosso home. E ao clicar aqui, observe, já criamos um novo item. Vamos clicar de novo no botão, criamos um novo item. Vamos adicionar mais uma vez, mais um novo item. E assim vai. Então, criamos um evento aí a nível de cliente com a função, né, usando nossa API, utilizando o bloco de programação, que é vista como bloco de programação, onde adicionamos aqui um evento e adicionamos novos itens no menu, ou seja, com a lógica. Então também fomos aqui do nível mais iniciante do Hello World com o bloco, até um nível um pouco mais intermediário, criando uma lógica assim de iteração numa lista, obtendo o valor máximo, e agora um componente um pouco mais avançado, interagindo com a tela, obtendo um elemento e adicionando um item de menu. Com isso aqui, acho que passamos as etapas da criação do bloco de servidor e do bloco de cliente. E eu poderia também agora explorar um pouco e tornar esse item um item de multilayer. Então observe que esse novo item ele pode ser usado tanto pelo servidor. Se o servidor desejar criar um novo item de menu, não há porquê. Então o que é que nós vamos fazer agora? Já temos um componente avançado de cliente e o que nós vamos fazer é dizer que esse componente é multilayer, ou seja, ele é multicamadas. Ele é visível tanto nos blocos de servidores quanto nos blocos de cliente. Assim sendo, vamos abrir agora um bloco de servidor e atribuir um evento para criar um novo item a ele. Observe que ao abrir aqui eu já tenho uma categoria chamada novo item no servidor que adiciona um novo item.
Como vai ser algo repetitivo, né, eu vou adicionar aqui, chamar no servidor, criar o evento e o fluxo vai ser o mesmo, eu vou seguir nessa implementação. Mas entenda que quando temos algum bloco JavaScript que pode ser executado no servidor chamado pelo servidor, no caso de adições de menu, basta que nós colocamos como multilayer, por exemplo, essas funções de formulário aqui todas são multilayer, e ele é chamado no cliente, executado no cliente. Agora, não só temos esses tipos de criação de componentes, essas são as criações de bloco, né? Vamos adentrar agora nas criações de componentes para o editor HTML. Então, quero criar um componente de HTML com um template customizado, algo customizado de Bootstrap, algo customizado do Angular. Como que eu faço isso na IDE? É uma forma bem simples também. Basta vir aqui em metainf, em novo componente, e criar um novo componente visual. Então, esse novo componente visual será visível no editor HTML. Em componente visual eu tenho um pouco mais de parâmetros, eu preciso dizer aqui qual o nome do meu componente, qual o nome que vai aparecer. Vamos começar com um hello componente, né? Um hello editor, podemos dizer assim. O ID dele, qual nome ele terá no componentes.json, eu explicarei isso um pouco mais à frente. Vamos colocar aqui hello editor. O nome do meu componente, vamos botar também hello editor. Aqui, caso eu tenha algum JavaScript que esse componente necessite, eu já incluo aqui no componente. Nesse caso eu não tenho, vai ser apenas um hello simples, né? Caso eu tenha algum CSS também, eu posso adicionar. Não vou ter nesse caso, vai ser apenas uma div com o meu componente exibido na tela. Se eu tiver algum controlador Angular que eu queira utilizar também nesse meu componente, basta adicionar aqui que ele já é incluso também nos componentes. Nós vamos criar um bem simples, um Hello World. Já criei aqui no template com meus componentes. Vamos abrir agora o nosso editor HTML, onde esse componente estará visível. Então, temos aqui o nosso home. Se temos o nosso home, vamos achar o nosso componente. Aqui, Hello Editor. Então já temos o nosso componente criado, vamos arrastá-lo à tela. Vamos arrastar aqui meu componente. É um componente simples, apenas uma div sem nenhum efeito. Vamos recarregar a tela para que essa div torne-se visível. Temos aqui uma div, meu componente. Então esse é o passo inicial na criação de um componente, né? Vamos adentrar um pouco agora, criando um componente um pouco mais avançado e por fim usando um componente Angular com iGrid, que é um componente de terceiros bem mais avançado. Então qual vai ser a proposta agora? Vamos criar um componente visual que seja um H2 e que eu atribua a ele algumas propriedades com efeitos que eu posso atribuir aqui. Então eu criaria um componente e aparecerá uma propriedade aqui para que eu possa posicionar esse componente. Como vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiro passo aqui em metainf, novo componente visual. Tenho aqui meu componente. Vamos colocar aqui H2 visual. O ID dele pode ser H2 visual também. O nome, podemos botar H2 visual, seguindo nessa linha. Ele não é um componente que necessite de JavaScript, também não necessita de CSS, ele necessita apenas de classes Bootstrap, que já temos acesso, e o template desse componente é um pouco diferente, é esse template aqui. Basicamente nesse template temos um H2 com uma classe lead text center e um atributo criado para uma posição. Então vamos depois daqui modificar um pouco a propriedade do componente desse atributo, desse componente, para que desse widget, né, para que nós criemos funcionalidades, eventos visuais para ele. Então nesse momento ele está assim. Estando assim, vamos visualizar como ele fica no nosso home, no nosso editor. E em seguida adicionemos
com propriedades visuais a ele. Eu tenho aqui, eu posso fazer uma busca por H2. Já tenho aqui meu H2 visual. Vamos jogá-lo após esse componente. Ele é um componente H2 apenas com as coisas do Bootstrap, né? Inclusive, vamos tirar esse text center aqui, essas aspas. Então eu tenho um H2 aqui, mas, por exemplo, se eu quiser posicioná-lo ao meio ou posicioná-lo à direita, como que eu faço essa posição? E é isso que nós vamos criar nessa aba de propriedades de forma visual. Como que fazemos isso? O primeiro passo é ir nas minhas propriedades do componente.json, desse componente. Então, toda vez que eu crio um componente, eu tenho o componentes.json dele. Esse componentes.json é onde estão descritas as propriedades que o componente vai ter de forma visual no meu editor HTML. Estamos documentando ainda esse componente para trazermos com todas as propriedades de como criar e utilizar e criar totais possibilidades com esse componente. Mas entre essas propriedades temos uma interessante aqui chamada Attributes for Preview, que é uma modificação nas visualizações desse componente, no que será mostrado ali. Vamos fazer aqui, vamos colocar uma propriedade do atributo onde eu consiga mudar a posição do componente pelo componente. Observe que eu tenho aqui nos componentes o nome do componente, que foi o que eu criei, a versão dele e o componente dentro. Esse componente aqui é o meu componente, então eu tenho um editor nele, eu tenho um ícone dele aqui em class, eu digo se ele é wrapper false ou não, ou seja, se ele vai ter uma div sobre o componente ou não. Eu passo aqui o meu template, onde está o meu template do componente, e aí eu tenho algumas propriedades do componente, como um clique, por exemplo. Tem um alvo desse um clique, se eu clicar se vai ser uma nova janela ou não, uma referência desse componente. E o que eu vou adicionar agora aqui será mais uma propriedade do atributo SourcePreview. Então, vamos lá. Vou adicionar uma propriedade um pouco extensa até. Essa propriedade ela vai ter o nome de exatTrPosition, então ela vai ser responsável por mudar a posição. Eu digo que ela é do tipo grupo de botões, então no meu editor, eu vou mostrar quando vocês visualizarem, terá um grupo de botões, cada um com propriedades. As chaves desses botões aqui dentro são seus valores, então para cada clique em um botão será executada uma ação. Eu tenho os ícones desse botão, a chave e o alvo dele. Então ele vai ter o alvo nas classes e ele vai alterar uma dessas três classes ao clicar, cada um com seus itens, ok? Vamos dar uma olhada no nosso home, como que tá. Preciso reabrir o home para que ele enxergue isso. Temos uma modificação aqui em template. Uma barra mais aqui desnecessária. Escapado, não tem necessidade de estar escapado esse código. Então vamos lá, vamos no home. Vamos ver como ficou nosso componente agora com essa customização. Vamos atribuir novamente nosso H2 aqui. Visual. Observe que agora ele já está ao centro com os componentes. Ele está alinhado ao centro, ok. Já tem o nome da minha posição aqui no meu componente. Tudo certo, está alinhado ao centro, perfeito. Mas agora eu quero fazer mudanças nesse alinhamento. Então, como que eu mudo ele, por exemplo, para a direita, eu mudo para a esquerda, ou alguma coisa do tipo. Vamos ver esse componente executando aqui na tela. Nosso home. Deixa eu ver se eu salvei. Acabei não salvando o componente aqui. Vamos lá, H2, componente visual. Perfeito.
Aqui nosso componente visual na tela. Excelente. Pronto, vamos partir agora para um componente um pouco mais avançado, que vai ser o iGrid. Esse iGrid ele é um componente de terceiros do JavaScript, é um componente Angular para listagem em grid de tabelas, ele tem diversas propriedades. Vocês podem dar uma olhada em Angular, o iGrid. E basicamente o que ele faz é receber um JSON e listar. Ele é um componente que tem bibliotecas tanto CSS quanto Angular quanto de template. E é isso que nós vamos criar agora. E então vamos criar aqui no nosso componentes o iGrid avançado. Então temos aqui novo componente. Vou dar o nome aqui o iGrid avançado. O nome do meu componente vai ser o iGrid. Pode ser o grid avançado, grid. Ele tem alguns JavaScripts que ele necessita para o seu funcionamento. Então eu vou colocar aqui eu coloco os meus JavaScripts que vão ser inclusos. Ele tem uma lista de JavaScripts, todos documentados aqui. Eu já trouxe isso para facilitar. Ele tem também um CSS requerido para o seu funcionamento. Então eu preciso adicionar esse CSS aqui. Aí eu tenho o template do meu componente. Então vamos adicionar o template do iGrid. Ele já é um template um pouco maior. Ok, aqui são os dados que vêm por padrão nele. Eu vou mostrar os dados por padrão e vou mostrar também com a interação na nossa fonte de dados, já iterando um data source nosso, né? Uma fonte de dados. Por fim, ele necessita de dois controles também para o seu funcionamento. Então, temos aqui nosso iGrid criado. Vai ser alterado o index adicionando os CSS, os JavaScripts que nós colocamos. Eu vou mostrar aqui como que ficou o template dele. O grid avançado com o nosso template que nós passamos, que vai ser gerado lá o componentes.json dele, com as propriedades. E agora vamos ver como fica no nosso editor HTML esse componente de terceiros injetado como um componente do editor. Então, por hora eu vou deletar esses dois aqui que eu já utilizei. Vou deletar também, vou deixar esse botão aí. Temos aqui o componente iGrid. Ele está com o nome grade, uma vez que ele espera receber um data source, né, uma fonte de dados. Vamos inicialmente só mostrar ele com os dados básicos. Abrir o projeto. Assim. Pronto. Então vamos parar e subir novamente o projeto e adicionar uma fonte de dados a esse grid enquanto isso. Já vamos mostrar com o componente avançado, né? Vamos pegar um usuário aqui, a nossa tabela de usuários listando. Por hora só vai ter admin. Então eu posso usar essa fonte de dados de admin mesmo, de usuários. Copiar nosso nome da tabela. Colocar nos meus dados aqui. Aqui eu tenho um array de dados, eu vou só trocar esses dados pelo meu data source. Subir o projeto. Esse nome do data source eu posso dar o nome que eu quiser ele, então para ficar um nome mais amigável eu vou tirar aqui, vou deixar só user, né? Colocar app.int.user, fica uma coisa estranha de entender. Deixa aqui só user nos dados da nossa grade. Opa, parece que teve algum problema na importação do CSS dessa grade.
Vamos ver aqui o que é que ele pode não ter importado do Angular. Sim, localizei o controle módulo. Apenas aqui é onde nós adicionamos nossos controles do Angular. Vamos ver qual problema ele pode ter dado aqui. Eu estou verificando aqui nesse momento qual não reconhecimento houve nesse grid, é um componente de terceiros, então é necessário sempre alguns ajustes, né, para que se funcione o componente de terceiros. Nesse caso aqui ele usa o Angular, está usando alguns componentes de JavaScript. O problema apontado aqui é que essa API de terceira ela roda em cima de HTTP e no roteiro aqui eu fiz em HTTPS de forma que não está reconhecendo o HTTP. Então eu vou abrir para dúvidas enquanto eu tento verificar esse problema. Se vocês tiverem alguma dúvida em chat, vamos dar uns 5, 10 minutos para a resposta de dúvidas. E assim, em seguida, finalizamos o nosso webinar. Boa tarde, Rodrigo. Quem fala é Thiago Costa, tudo bem? Eu estou participando aqui também da reunião. Eu estou tentando rodar também aqui esse exemplo na minha máquina para poder também demonstrar ele. Certo. E eu vi aí que você rodou em cima de HTTPS e está dando problema. Dá um minuto que eu tento te ajudar. Certo, tudo bem, Thiago. O que aconteceu com o Rodrigo foi que essa API que ele tentou integrar é uma API que está rodando sobre HTTP, né? Normalmente a gente não se faz isso. Só observar aqui o tutorial dela. Se a gente for aqui na parte deixa eu ver, de exemplos, ele manda a gente importar algumas bibliotecas, certo? O que o Rodrigo fez foi importar essas bibliotecas. O que acontece é que o projeto de Rodrigo rodou sobre HTTPS. E HTTPS não permite que você importe scripts que estejam rodando em HTTP. Então, o que aconteceu foi isso. O que é que eu vou fazer aqui agora, só para demonstrar, para poder finalizar esse exemplo de Rodrigo? Eu vou rodar aqui na minha máquina local, que minha máquina está sobre HTTP e vai permitir. Ok? Então, o que é que foi feito aqui? Eu fiz a mesma sequência que o Rodrigo fez. Eu tenho aqui a grade que ele colocou, que é o iGrid, certo? E selecionei uma fonte de dados. Foi uma fonte de dados que, se eu não me engano aqui, foi a user mesmo. User é um serviço que retorna a todos os usuários do sistema, certo? Do meu sistema. O que é que eu fiz, então, foi associar esse user ao atributo data da UIGrid, que é o que eles solicitam. Então, pronto. O que vai demonstrar é isso aqui, ó, na tela, como vocês estão vendo, estou atualizando a tela, está mostrando ID, name, login, password, a minha fonte de dados sendo mostrada na grade, certo? Eu posso ordenar, etc. Esse é o propósito da WeGrid. O que é que eu fiz a mais aqui? Eu acho que o Rodrigo tinha uns passos ainda a serem feitos. Um dos passos eram esses. Deixa eu voltar aqui no componente WeGrid, o componentes.json, que é o que define o componente. Porque o Rodrigo mostrou a vocês que no componente.json você tem nome, versão, e tem um ou mais componentes que tem nesse pacote de componentes que a gente está criando. Nesse caso aqui é um único controle, que é o iGrid. Certo? Ele chegou a mostrar a você que você coloca o identificador do componente, você coloca o nome dele em português, em inglês, espanhol, o que for, a depender do seu componente
você possa vender para outras pessoas, então você quer botar ele mais de um idioma, por aí vai, coloca o ícone dele. Rodrigo já chegou a explicar isso. E ele também falou que você pode declarar algumas propriedades, ou seja, você preparar algumas propriedades para o usuário que possam ser demonstradas no editor de HTML, né, que é o nosso editor aqui. Então, essas propriedades aqui, se elas não forem simplesmente textuais, se elas tiverem algum outro tipo de comportamento, a gente tem diversas chavezinhas que vocês podem declarar para que permita maior usabilidade do seu usuário final. Se for você mesmo, você como usuário também, ou se você quiser distribuir esse componente para outras pessoas. E a gente vai documentar todo esse arquivo, esse JSON, no caso aqui, que declara um componente. Isso aí vai estar pronto em breve, a gente já está trabalhando nele, mas por enquanto só quero mostrar para vocês o que, é que pode ser feito. Ó. Eu criei aqui, no caso, uma propriedade de que a propriedade target ela é uma propriedade do tipo options, que ela tem diversos valores. Como é que isso é representado no editor? Dessa forma. Eu disse que a tradução dela se chama... no caso aqui não tem, né? Não está sem tradução, mas eu poderia ter colocado aqui name e ter colocado, dado o nome que eu quisesse aqui. Botava name e botava qualquer nome aqui, ele ia apresentar esse nome lá na frente. No caso, target já é um atributo conhecido, logo ele já traduz automaticamente. Então, ele traduziu aqui como alvo e tem aqui, justamente aqui, nova janela, mesma janela, janela pai, que é justamente o que está sendo declarado aqui dentro. Outra coisa importante foi o que eu disse que um atributo chamado UIGrid, que é justamente, se eu for demonstrar o HTML do template, do componente, que é esse aqui, deixa eu tentar formatar ele aqui, pronto, tá formatado direitinho, deixa eu apagar aqui que ele colocou umas coisas que não deveria. Então, tem o ID do controle e tem essa opçãozinha aqui, chamada UIGrid, que é onde você coloca um array que alimenta o controle. Eu vou substituir, eu peguei e disse que esse componente aqui, esse atributo, ele pode ser do tipo data source, que é o que eu fiz aqui, ó. Ele é do tipo page data source. Eu disse para ele um display name em português, um display name em inglês, e disse que ele não pode, é um atributo que não pode ser removível. Quando eu faço isso, ele já me apresenta o atributo de outra forma. Observe aqui, ó, ele já mostra os data sources da tela. Se eu criasse um outro data source, fonte de dados aqui, ó, se eu arrastasse um outro data source para a tela e pegasse qualquer coisa com origem de dados qualquer aqui da tela, deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar. Sei lá, row, papel. Eu vou tirar esses pontos aqui, que na verdade eles não deveriam estar mostrando esses pontos. Uma correção a ser feita. Mas, row, tá vendo? Então, se eu for aqui no iGrid, agora ele vai listar 2 data sources. Eu vou selecionar agora o novo, row, e vou atualizar a tela. Já vê que já vai mostrar outras coisas, tá vendo? ID, administrator, que é o ID do data source, e o usuário que está associado a ele, entendeu? Então, já é uma outra fonte de dados que eu estou alimentando essa tabela. Então, é isso que eu faço com a fonte de dados. Se eu, por acaso, tivesse tirado essa declaração aqui de UIGrid, ele ia ser mostrado de forma textual. Quer ver? Eu vou fechar e abrir novamente o home. Deixa eu abrir aqui, home. Home, você já veria que ele vai mostrar de forma textual. Ó. Ele não teria nada para renderizar isso na tela. Tá vendo o iGrid, ó, não tem tradução. E ele mostra um texto qualquer que você possa colocar. Certo? Então, se eu quiser criar novos atributos, eu venho aqui e crio, por exemplo, eu vou inventar um atributo aqui da grade. Imaginar que a grade tenha um atributo chamado UIGrid name, sei lá, é uma coisa que eu estou inventando. Certo? Então, a partir do momento que eu fechar e abrir, no caso, para poder atualizar, né, que eu fiz uma mudança no componente, vocês podem ver que ele já lista para mim. Peraí, voltar aqui. O iGrid, botar uma outra aqui, para ver que ele já vai listar para mim o iGrid name, o atributo que eu criei, então é mais ou menos assim que você cria novos componentes. Um componente, ele é o quê? Ele tem um template visual, que normalmente são tags HTML que compreende ele tem arquivos JS para poder demonstrar o comportamento dele, ele tem arquivo CSS, que é poder dar
dar um padrão de estilo, padrão visual a ele, e ele precisa de uma declaração no Cronap para poder que o WYSIWYG do Cronap saiba renderizar ele, saiba interpretar suas propriedades. Ele não tem como adivinhar, o Cronap só enxerga elementos e atributos, mas ele não sabe de que tipo são esses atributos, como, por exemplo, aqui o atributo iGrid é um atributo do tipo DataSource, então preciso dizer isso. Preciso dizer ao Cronap que o atributo iGrid é do tipo DataSource, senão ele simplesmente vai listar como texto, entendeu? É como aqui também, ó, aqui tem eu inventei aqui, no caso, esse atributo href aqui. Na verdade, ele veio como um exemplo. Eu estou dizendo que esse tipo desse atributo é um text/html. Então, no Cronap, ele já vai renderizar esse atributo aqui, ó, como referência, tá vendo? E ele já bota esses 3 pontinhos para mim, para eu poder selecionar arquivos do tipo HTML. Então, tudo isso vai ser documentado. Então, é um mundo que tem aqui, esse components.json, é um mundo de opções que tem, que a gente pode criar componentes. Se vocês quiserem se basear por coisas que já estão prontas, eu estou vendo que o Cronap ele tem uma infinidade de componentes na tela, tem vários componentes, e cada componente desse tem suas propriedades, tem seus eventos, etc. Como é que vocês declararam isso? Isso também está tudo declarado aqui, ó. Se você pesquisar components.json, components.json, fica lá dentro do framework Cronap. Deixa eu ver o dist dele aqui, componentes.json, pronto. Então aqui, todos aqueles componentes da paleta estão aqui, todos eles declarados. Então é até uma boa forma de vocês se basearem para criar seus próprios componentes aqui. Então, o meu componente é parecido com o componente de âncora. Como é que vocês fizeram a âncora? A âncora está aqui declarada, ó. Como é que ela está feita? Ela tem um atributo href, tem um atributo full size, e tem um atributo target, etc. Como é que foi feito o componente button? O componente button está aqui também, ó. Tem o componente button é composto por um template, que é aqui esse button.template.html, você pode pesquisar onde é que ele está, você vai encontrar ele aqui, ó, como é que ele é, o button, certo? Vocês podem ver quais são as propriedades dele. Então, ele tem tem um evento chamado ngClick, ele tem um evento chamado mouseover, tem outras propriedades aqui de alinhamento, certo? E por aí vai. É mais ou menos isso que o Rodrigo tentou demonstrar. Espero que eu tenha conseguido completar aí essa última parte, ok? Eu vou deixar a palavra agora com o Rodrigo para ele concluir o webinar dele. Tendo alguma dúvida, a gente pode continuar respondendo, ok? Obrigado. Agradeço aí, Thiago, o complemento nesses componentes.json. E, de forma final, a intenção do webinar era validar esse grid, o Angular Grid, e abrir para dúvidas, para caso vocês tenham algumas dúvidas de criação de componente ou algo do tipo, vocês ficassem à vontade para perguntar. Eu voltei agora a compartilhar aqui minha tela, temos um tempo aberto às dúvidas, e as dúvidas que chegarem no chat nós vamos respondendo. Vamos deixar em uns 5 minutos abertos e assim finalizamos o nosso webinar de como construir as aplicações visuais com o Cronap, suas próprias aplicações visuais com o Cronap. Eu vi um exemplo, uma pergunta aqui agora, se esse mecanismo de componentes é que vai permitir que outras empresas possam construir controles e vendê-los no Cronap, então, nem que seja divulgar gratuitamente. Sim, é exatamente esse mesmo mecanismo. Eles podem vender através da loja deles, local, qualquer uma, ou simplesmente cadastrar na nossa loja. Vocês sabem que a gente tem um marketplace. Cada componente, sendo visual, um serviço ou um API, no Cronap se chama Gloonsoft. Então, qualquer usuário do Cronap pode criar um Gloonsoft de componente, de API ou qualquer outro de serviço e divulgá-lo na nossa loja. Qualquer pessoa pode colocar, inclusive dando preço, etc., fazendo todo o fluxo de venda através da nossa loja. É com isso aí que a gente vai permitir que outras empresas possam usar o nosso marketplace para vendas. Acredito que só foram essas perguntas. Rodrigo, acho que você pode concluir. Vou deixar a palavra para vocês. Obrigado, pessoal.
Obrigado pela atenção nesse webinar. Esperamos que vocês acompanhem nossos próximos webinars e que construam seus componentes, disponibilizem em Gloonsoft e consigam criar funções modularizáveis. Esperamos ter sido claros e agradecemos a atenção. Com isso, eu encerro este webinar de construindo seus próprios aplicativos, seus próprios dispositivos com o Cronep.